Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa unidade 5, tá? Do nosso livro de língua portuguesa, certo? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar aqui na página 136, tá bom? Página 136. E será o nosso texto 2. O nome aqui do nosso título aqui, do nosso texto 2 é Conto acumulativo ou lenga-lenga. Nós vamos ler um texto que é um conto acumulativo, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele inicia perguntando se vocês já ouviram um conto acumulativo e a expressão lenga-lenga. Vocês já conheceram? Já escutaram? Lenga-lenga geralmente quando a gente enrola um pouco para contar, né, uma história e diz, essa pessoa tá de lenga-lenga. Então, o texto acumulativo, ele é grande. Vocês vão ler aqui, nós vamos ler juntos e vocês vão entender por que ele é um texto lenga-lenga, tá bom? Então, vamos lá. Os contos acumulativos têm origem oral, assim como as fábulas, mas eles parecem uma brincadeira. Leia este conto e se divirta. Vamos ler lá. O nome do nosso conto é A Mosca e a Moça, tá? Então, vamos iniciar aqui. Estava a moça em seu lugar. Veio a mosca chatear. A mosca na moça, a moça namora, e eu não posso namorar. Estava a mosca em seu lugar. Veio a aranha chatear. A aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora, e eu não posso namorar. Estava a aranha em seu lugar e veio a barata lhe chatear. Vamos aqui pro outro lado agora, tá? A barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. Estava a barata em seu lugar e veio o rato lhe chatear. O rato na barata, a barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. Estava o rato em seu lugar e veio o gato chatear. O gato no rato, o rato na barata, a barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. Então, vocês viram lá que foi um texto que teve uma lenga-lenga, né? Ele foi se acumulando, vários animais apareceram no texto, né? Que iam mexendo um com o outro até todo mundo se chatear e o texto continua. Aqui, ele parou até aqui, né? Mas ele ainda teria uma continuação. Então, aqui a gente até pode ver na imagem, primeiramente a moça tava aqui, né? No telefone namorando, aí veio a mosca chatear ela. Depois já veio os outros animais, que veio um chateando o outro. E assim se tornou um texto acumulativo. Ele foi se acumulando, né? E aí, a partir disso, vocês vão realizar a atividade agora, aqui do outro lado, sobre o nosso texto que nós acabamos de ler, tá bem? Aqui vocês vão circular, aqui na primeira questão, na página 138. Como a orientação do professor, leia o texto acumulativo. Nós já lemos lá, né? Agora aqui, observe as imagens. Quais destes animais mostram, né? Quais eles aparecem lá no texto? Vocês vão observar qual desses animais, quem são os personagens que aparecem no texto e vão circular. Aí aqui abaixo, os personagens do conto aparecem um a um. Copie o nome deles na ordem que eles aparecem. Quem é o primeiro personagem que aparece? É a moça, né? Então, vocês vão colocar a moça. Depois, quem é o segundo? E aí, vão vendo a ordem de cada personagem que vai aparecendo, tá bom? Aqui abaixo, sem contar a moça, os personagens do conto são acrescentados na história seguindo uma ordem. Qual a ordem? Qual foi a ordem desses animais? Foi de um animalzinho pequeno para um animal maior? Foi de um animal grande até um animal pequenininho? Vocês vão ver qual foi a ordem que foi seguindo, tá? E assim vocês vão realizando as tarefinhas, tá? As atividades da página 138 e da página 139, tá?
que vão ser a respeito ao texto que nós lemos, o nosso texto 2, o nosso texto acumulativo, tá bom? Que foi sobre a mosca e a moça, tá bem? Agora, nós vamos aqui para a nossa próxima página, a página 140, tá bom? Que eu também vou explicar e vocês vão estar realizando as atividades, certo? Aqui na página 140, já vai ser os pronomes pessoais. Já vamos estar fazendo o estudo da escrita, tá bem? Vamos estar estudando os pronomes pessoais, tá bom? Então, eu vou explicar e aí vocês vão realizar a atividade também, certo? Então, vamos lá. Pronomes pessoais. Primeiro, vamos ler aqui, tá? Esta fábula, ó. Leia a fábula. Um lobo andava por uma planície ao entardecer. Caminhando, admirava a própria sombra, cada vez mais alongada. Alguém como eu não precisa ter medo de leão. Vejam só, sou maior que uma casa. E todo orgulhoso acrescentou: logo serei o rei dos animais. Justamente naquela hora chegou o leão, que nem um pouco impressionado por aquela sombra gigantesca, abocanhou o lobo e o engoliu. O que quer dizer lá? O lobo, né, tava todo se achando, dizendo que ele era o maior de todos e não teria medo de ninguém, não é mesmo? Só que era a sombra dele, que quando ele ia andando, ela ia crescendo por conta da luz. E aí ele achava que ele era do tamanho daquela sombra, né? Só que Leão apareceu, não se intimidou, né? Não achou que ele fosse tão grande assim e comeu o lobo, abocanhou o lobo, né? Esta foi a fábula. E a partir disso vocês vão responder. Mas aí agora a gente vai prestar atenção e vai observar os pronomes pessoais, tá bom? Então olha aqui, ó. Que título você daria para esta fábula? Você vai pensar lá e escrever aqui ao lado qual título vocês dariam para essa fábula, tá? Se vocês fossem o dono dessa fábula, o autor. Qual das frases poderia ser a moral da fábula? Olha lá, a primeira frase é: quem exagera a própria importância vira um herói. A outra frase: quem exagera a própria importância pode se dar mal. A gente poderia escolher, né, a segunda frase como moral da história, né? Que ele se deu tanta importância, só que acabou não se dando bem. Ele acabou morrendo no final da fábula, né? Ele foi abocanhado pelo leão. Agora aqui, ó. Na frase logo serei o rei de todos os animais, o lobo está falando de outro animal ou dele mesmo? Olha lá. Logo serei. Ele está falando: logo serei o rei de todos os animais. Quando ele usa esse serei, ele está falando dele mesmo. Quer dizer que eu serei o rei desses animais. Então, ele não está falando de outros animais, ele está falando dele mesmo. Como ficaria a frase logo serei o rei dos animais se ela fosse dita por um animal que estivesse admirando o lobo de longe? Se essa frase, logo serei o rei dos animais, não fosse dita pelo próprio lobo, fosse dita por um outro animal que estava lá de longe olhando, como é que ele poderia utilizar? Lembrem lá, o pronome ele, o animalzinho que estaria de fora, poderia olhar para ele e dizer: ele será o rei dos animais. Olha lá, ele apontou, ele veio de fora e mostrou que seria ele o rei dos animais. Então, ele usaria o pronome ele, tá? Então, aí vocês vão refazer aqui a frase abaixo, tá bom? Agora aqui, ó. E se fosse um personagem da fábula e dissesse a frase do lobo? Escreva abaixo. Como poderia se dizer? Você poderia dizer: você será o novo rei dos animais. Ou logo você será o rei de todos os animais, tá? Usaria o pronome você, tá bom? Pro lobo. Então, partindo disso, que nós observamos já lá o eu, né? Que ele falou dele mesmo.
nós observamos o ele, que será o próximo, né? E o você também. São 3 colocações diferentes, né? A gente falou na primeira, na segunda e na terceira pessoa. E aqui nesse quadrinho, ele vem explicar pra gente o que é. Olha lá. Nas situações em que há comunicação, pode-se haver 3 participantes, tá? Quando você está se comunicando com alguém, ou com outra pessoa, ou no caso das fábulas, que são os animais que se comunicam, né? Então, vão ter 3 participações. A pessoa que fala, que é a chamada de primeira pessoa. A pessoa que está falando é a primeira pessoa. A pessoa com quem se fala, chamando de segunda pessoa, com quem eu estou falando, que seria, por exemplo, ó, você logo será o rei dos animais, ou tu logo será o rei dos animais. Então, foram 2 pronomes, foram você ou tu. E a pessoa ou o assunto sobre a qual se fala, que será a terceira pessoa. Que na terceira pessoa seria o exemplo, ó. Ele logo será o rei dos animais. Então, nós podemos ter 3 participantes, né? O primeiro, que é a pessoa que fala, que está falando, que no caso lá na fábula foi ele mesmo que falou. Logo serei o rei dos animais. Então, ele foi a primeira pessoa. Pode ter a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, que é a chamada segunda pessoa, que se fosse alguém conversando com ele, falaria: você poderá ser o rei dos animais, ou tu será o rei dos animais. Foi a segunda pessoa. E a terceira pessoa, ou que é uma pessoa ou um assunto sobre a qual se fala, que você vai estar de longe, né? E vai estar apontando ali ou falando daquele determinado assunto. E aí eu vou usar o pronome ele ou ela. Olha lá. No caso do exemplo aqui seria: ele logo será o rei dos animais, que era alguém que estava longe de fora e apontou para ele. Então, nós podemos utilizar os pronomes pessoais. Aqui apareceram os pronomes pessoais. Eu, né, que ele falou dele mesmo, o você e o tu, e o ele e o ela, tá bom? Partindo disso, vocês vão realizar a atividade que está aqui abaixo, tá? Vocês vão tentar identificar aqui na frase onde vocês vão colocar o eu, o você, o nós e o ele, tá bem? Agora vamos aqui para nossa próxima página, tá? Página 142, tá? Que é até onde nós vamos hoje, até a página 142, tá? Continua a atividade sobre os pronomes pessoais. E aí vocês vão ler e observar. E aqui nesse quadrinho amarelo, vamos ler aqui, ó. Palavras como eu, você e ele podem retomar nomes ou expressões que aparecem antes no texto e indicam quem fala, com quem fala e se fala, ou sobre o que se fala, que será a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, eles irão indicar, tá? Se eu estou com quem eu estou falando, de quem eu estou falando, se eu estou falando, tá? Então, eles vão indicar se é na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Aqui, ó. Essas palavras são os pronomes pessoais. Outros pronomes pessoais também podemos conhecer: tu, ela, nós, vocês, eles e elas. Então, todos esses foram os pronomes pessoais, tá? Os pronomes que nós observamos: o eu, você, tu, ele, ela, vocês, eles ou elas, tá bem? Então, todos esses foram os pronomes pessoais. E aqui abaixo, vocês também vão realizar a última atividade sobre os pronomes pessoais, certo? Então, crianças, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Das nossas atividades do nosso livro de língua portuguesa, tá bem? Primeiro, nós vimos lá o nosso texto 2, que foi o texto acumulativo, e depois nós vemos os nossos pronomes pessoais, certo? E aí, nós vamos até aqui, até a página 142 hoje, tá bom? Tudo certo? Então, crianças, o vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo e até logo!